Olá! Por trás de uma boa reportagem há sempre um profissional inquieto. Um jornalista capaz de investigar, relatar com isenção e mostrar todos os lados de temas com relevância social leva ao público uma boa matéria. Eu converso hoje com a repórter Ângela Bastos. O Mulher em Foco está começando. Olá! Entender o que é um jornalista ou um repórter. Existe diferença? É a mesma profissão? Nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre isso e sobre o seu trabalho como repórter. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Qual é esse trabalho de jornalista e repórter? Qual é a diferença? É muito grande, porque quando a gente faz o curso de jornalismo, depois que você se forma, você pode atuar em diferentes funções dentro de uma redação, né? Você pode ser repórter, você pode ser editor, você pode ser editor de fotografia, pode ser capista, enfim, pode ser várias coisas. E o repórter é aquele que é o encarregado, né, de trazer a notícia, de buscar a notícia. De investigar, de buscar informação. De buscar informação, de aprofundá-la, de trazê-la para o leitor, para o telespectador. O repórter é o guardião, assim, né? Está nas mãos dele essa capacidade de ir lá, de ouvir a pessoa, de sentir a sua realidade e tentar trazer tudo isso que ele observa para dentro do veículo, né? Seja rádio, seja TV, seja... E você, quando começou, pensava em ser repórter? Na verdade, eu não sabia muito bem o que era ser repórter, eu sabia que eu queria ser jornalista. Mas depois, com o tempo, eu fui entender que o que me chamava a atenção era o trabalho do repórter, né? Eu gostava de ver, por exemplo, o pessoal fazendo as entrevistas, né? Fazendo as matérias. Eu não tinha, era menina, assim, era criança, eu não tinha muito noção, né, daquele trabalho. Mas com o tempo eu percebi que era aquilo que me atraía, não era quem exatamente botava o título, por exemplo, mas era aquilo que estava escrito ali que me atraía, e aquele era o trabalho de repórter, né? Eu brinco que eu sou jornalista por profissão, né, e repórter por opção, tanto que eu permaneci no campo da reportagem, né, ao longo desses anos todos. Ângela, quando você fala da escolha da profissão e fala que muito menina já estava observando o que os repórteres faziam naquele campo e tal, isso já aconteceu então de você saber o que queria fazer desde pequena? Sim, eu acho que eu muito rapidamente, assim, me identifiquei com a comunicação, né, assim, muito criança, assim. Tem uma história que às vezes eu conto que eu tinha uns tios que moravam no Rio de Janeiro e na época não tinha e-mail, né, não tinha WhatsApp, né, tô falando aí de 40 anos atrás, sei lá, 50, e aí eu pensava assim, a gente tinha que se comunicar com eles, e eu sabia que o meu pai escrevia cartas para ele. E um dia eu comentei pro meu pai, assim, falei, deixa que eu escreva as cartas pro tio Hélio. E eu tinha 7 anos. Assim, escrevia? E o pai ditava? Ditava, e eu escrevia algumas coisas, assim, e tal. E depois, com o passar do tempo, quando eu me formei em jornalismo, esse tio era um tio, assim, muito sábio, assim, uma pessoa muito culta, né, muito inteligente e tal. E quando eu me formei em jornalismo, eu convidei eles para vir na formatura, né. E aí ele lembrou de algumas coisas e ele me devolveu uma cartinha que eu havia escrito. Eu tenho essa cartinha comigo. E nessa cartinha eu tinha 7 anos, eu tinha escrito a eles, ele me devolveu a carta, né? E eu consegui resgatar a resposta, onde ele dizia assim, me chamou pelo apelido, tem um apelido de Preta por causa de ser morena, né? E ele escreveu assim, a Pretinha é a primeira das notícias. Desde pequena, já sabia então, o quer dizer talento. que eu acho que fechou um pouco, assim, né? Aquela história que eu queria entender, eu gostava daquilo que as pessoas faziam, eu comecei a escrever cartas, alguém captou que eu tinha essa questão, essa interação com a notícia, né? E essa interação com a notícia, essa vontade de investigar, de saber o que está acontecendo, são algumas das características de um repórter. Tem mais alguma característica fundamental para que a profissão seja bem desenvolvida? Curiosidade, né? Muita curiosidade. Muita curiosidade. O que move um repórter, né, é a curiosidade. Por que isso aconteceu? Quem que está envolvido? Quem são essas pessoas? Qual é a diferença que isso faz para o mundo dessas pessoas ou para
a sociedade, né? Então a curiosidade, assim, a curiosidade de você ver passar a sirene dos bombeiros e na sacada olhar o que houve, né? E aquela menina que fez jornalismo no Rio Grande do Sul acabou vindo morar em Florianópolis. Isso aconteceu quando? 1994 para 95. E por quê? Então, eu trabalhava no Jornal Zero Hora, em Porto Alegre, recém-formada, e aí eu vim no final de semana com os amigos visitar Florianópolis, eu não conhecia, e por coincidência o editor-chefe que havia me convidado para trabalhar lá na Zero Hora, depois que eu me formei, ele estava trabalhando aqui no Diário Catarinense, e eu fui visitar a redação do DC. E ali ele me convidou, me perguntou como é que eu estava, se eu gostaria de vir para cá. Eu não conhecia nada, não conhecia Santa Catarina. Eu havia passado por Florianópolis, né, em algumas vezes, indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim. E aí eu falei, não, eu estou bem lá. Na época eu estava pensando em começar um mestrado, inclusive no campo da comunicação e tal. E quando eu voltei, eu contei isso para minha editora. E ela falou assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E eu acho que tu deverias ir. Aí eu, mas como? Você não está feliz com o meu trabalho? Ela disse, não. Vai embora? Ela disse, não, ao contrário, eu acho que tu tem que buscar um campo de atuação para ti. E aqui na Zero Hora a gente já tem um grupo de repórteres muito bem formados, muito constituídos, um grupo de profissionais mais maduros. Acho que vai ser difícil. Tu está precisando voar, Ângela, usa essa expressão. Está precisando voar. E eu fiquei assim, né, tal. Naquela semana eu liguei de volta pro Carlos Felberg, né, que era o editor. Falei, escuta, aquele convite está em pé. Ele falou, sim. Vem, aí a gente começou a falar de dinheiro, o salário era muito pouco e tal. Até que a gente acertou, eu vim e lá se vão quase um século de vida. Século não, um quarto de século. Um quarto de século, porque isso foi na década de 90, não foi? Claro, um quarto de século. E na década de 90 também a internet começou a ser um instrumento assim, fundamental para que o jornalista, o repórter, todo mundo, aliás, todo mundo, né, trabalhasse com ele. E ele auxilia muito, mas também muitas vezes atrapalha. Como é a relação de um repórter com a internet? É uma grande fonte de pesquisa? Sim, é essencial hoje, né? Não tem como a gente imaginar fazer jornalismo se não estiver utilizando a internet. As mídias precisam, enfim. Agora, eu acho que tem uma coisa, assim, né? A internet também, ela exige da gente, do jornalista, um maior cuidado, né? Na apuração, naquilo que a gente está publicando, porque tem muita coisa que não é bem assim, né? Então, eu acho que a internet ela tem que nos ajudar. Ela não pode nos tirar o campo de ação do repórter, né? Eu sou uma repórter que primo por ir para a rua, ir para as pessoas, estar em contato com elas. E não apenas pegar algo que já foi publicado, às vezes pelo próprio veículo, ou por um veículo concorrente, ou enfim, ou uma rede social, que é um perigo extraordinário, né, enorme que se corre, e de republicar. Então eu acho que cabe a nós a certificação da informação, né? Por isso que todo mundo pode fazer uma foto e botar na rede social, mas quem vai certificar se aquela foto é correta ou não é o jornalista. Isso, certificar e ter a isenção também, né, da sua própria opinião. E também, muitas vezes, essa pesquisa de campo traz alguma informação nova, porque as informações novas influenciam muito na publicidade daquilo que está acontecendo. Quantos casos que acontecem também no Brasil e no mundo que a publicidade da notícia interfere na decisão dos fatos, até juridicamente. Uhum. Isso realmente acontece, né? Sim. E a pesquisa de campo também, que a Ângela faz, também leva ao conhecimento do público realidades sociais que acontecem no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil e no mundo, né? Em especial algumas que renderam grandes reportagens. Quando é que você decidiu ser uma repórter especial? Aquela que faz aquelas matérias que no final nos emocionam. Não, mas não fui eu que decidi esse termo especial aí, não, né? Isso é uma denominação que se tem nas redações, assim, tal. Normalmente são jornalistas que se colocam como repórter especial que não estão tão na cobertura do dia a dia, né? Não na factualidade. Na notícia, isso, na factualidade. Sim. Eles são jornalistas que pela experiência, pelo talento, pelo gostar do que faz, enfim, alguns fatores que contribuem, a gente se dispõe de mais tempo para fazer determinadas reportagens. Porque fazer uma reportagem especial, ela dá trabalho, assim, né? Ela não é uma coisa que você, né,
consegue de uma hora para outra. Você tem que fazer toda uma preparação, tem que pensar na pauta, como executar, tem que pensar numa pré-produção, existe a primeira pré-produção, a produção é um projeto. É um projeto e tem que pensar. E essa pesquisa de campo é uma viagem, isso? Exatamente, Você vai para uma viagem, por exemplo, quando eu fui fazer a reportagem Sozinhas. Primeiro eu fui ver que história era essa que em Santa Catarina estavam acontecendo tantos feminicídios, tantas mulheres estavam sendo assassinadas. Mas estavam sendo assassinadas não só no perímetro urbano, elas estavam morrendo no campo. Mulheres estavam sendo mortas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, ou ex-maridos ou ex-companheiros, em pequenos municípios da região oeste do estado, no extremo oeste. E elas então, estavam, assim, e é difícil berrar num campo, né? Exatamente, você usou um termo excelente, assim, é difícil. Aliás, não é difícil berrar no campo, é difícil alguém ouvir o berro no campo. É verdade, porque acontece. Porque acontece, a mulher está muito isolada, né? Ela não tem vizinhos por perto, ela não costuma receber visitas, as polícias muitas vezes não existem, ou se existem é um delegado que dá plantão uma vez por semana. Existem também os relacionamentos que muitas vezes também dificultam. O marido, aconteceu isso durante a minha apuração, a mulher sofria um processo de violência, havia pensado em contar para o padre, que talvez fosse a liderança. Padre esse que aparecia ali uma vez por mês, né, que ia celebrar a missa. Mas aí ela se deu conta que nos domingos, o marido dela muitas vezes ia buscar o padre para almoçar na casa deles. Aí já não teve mais coragem. Aí ela pensou, sabe quem? No delegado de polícia. Aí ela se deu conta que o delegado de polícia jogava futebol com o marido dela no time dos homens da cidade. Então a quem que essa mulher vai recorrer, né? A quem que ela vai contar? Então é difícil. E cada caso é um caso? Foram quantas entrevistas, Ângela? Olha, eu consegui contactar com 9 mulheres. 9. Nem todas, depois de conversadas, nem todas aceitaram gravar as entrevistas. Algumas porque os maridos, os ex-companheiros, ex-maridos moravam ainda na cidade. Outras porque estavam separadas, mas as filhas e os filhos, já mais adultos, achavam que não valia mais a pena tocar nesse assunto, deixar quieto. E outras por medo mesmo de represália, né? E acaba sendo um problema social que acaba continuando na própria família, se isso não mudar. Sim, a cultura, né? A cultura da família e os filhos. A cultura do papel da mulher, a cultura do machismo, a cultura de que o campo é um espaço masculino, então na hora que a menininha cai, a primeira coisa que o pai diz vai lá e ajuda a tua irmã, tu és mais forte do que ela é mais fraca. Então se ela é fraca, também pode apanhar, né? Então é toda uma cultura que precisa ser revista. E para fazer uma grande matéria precisa também de muita coisa, além da pesquisa de campo, envolve outros profissionais também, porque ninguém faz nada sozinho. E além disso, essa pesquisa, depois a montagem de tudo. Perfeito. E o resultado disso também. E quando vem, depois é uma gestação, né? Quando vem o retorno, aquele tudo editado é um grande presente, né? Mas sobre essa reportagem, ela foi muito premiada, mas não foi só essa não, teve outras também. Mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a nossa conversa com a jornalista Ângela Bastos. Conversávamos sobre as séries especiais, as matérias, as produções e todo esse contexto de trabalho, né, que leva a uma grande reportagem. Você já viajou muito, já fez pesquisas de campo e também teve algum resultado ali que depois das matérias houveram assim, grandes prêmios, né? Teve prêmios na Unicef, ONU, que te renderam. Você é muito orgulho essa situação, como é? Assim, alguns anos atrás, eu tive um reconhecimento que eu sempre busco trazê-lo para o meu dia a dia, que foi um reconhecimento do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, sobre alguns jornalistas que primavam na sua pauta, nas suas coberturas, nas suas matérias, pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Então, houve uma titulação no Brasil, alguns outros jornalistas, bastantes, têm esse prêmio, inclusive aqui em Santa Catarina, que chama-se Jornalista Amigo da Criança. Por outro lado, esse ser jornalista amigo da criança é um reconhecimento internacional. Por exemplo, agora em dezembro eu fui uma viagem para a África e lá eu fui entrevistar a coordenadora do Unicef na região. E para que eu me apresentasse a ela, para a assessoria dela, eu usei, né, esse reconhecimento. Quando eu entrei em contato com a senhora, eu falei, eu sou uma jornalista amigo da criança no Brasil. Isso foi muito interessante, assim, porque ela disse que ela não conhecia essa expressão, mas que quando ela viu, ela disse, estou tratando com gente que respeita a infância. Então, vou isso já abriu, essa jornalista. Abriu uma porta. Exatamente, né? Por outro lado, isso também te coloca sempre meio de estar, assim, né, atento para ver se você está fazendo matérias que seguem as orientações que deve seguir um jornalista amigo da criança, algumas situações para as pautas, ou situações até do dia a dia, né? E também tem isso. E com relação ao ONU também, eu fiz algumas reportagens, uma delas é uma que falava da questão dos imigrantes, né? Como que os imigrantes são tratados quando eles chegam nos países. E essa matéria me deu um prêmio também internacional da ONU. Né? E para isso conversou com cada um, e cada um veio de um lugar do mundo, e alguns são histórias de sucesso também? São histórias de sucesso. Por quê? Porque essa pauta surge de uma leitora que me escreveu dizendo assim, vocês da imprensa estão tratando muito mal os imigrantes, vocês só estão falando de coisas ruins deles. Era uma época de muito conflito aqui em Florianópolis, envolvendo vendedores ambulantes, a guarda municipal estava muito em cima deles, a fiscalização e tal, tinha polícia, tinha confrontos muito próximos um do outro. E aí eu disse para ela, então quem tá fazendo diferente disso? Ela disse, tem gente empreendendo. E aí então eu fui atrás desses imigrantes que tinham vindo para Florianópolis, estavam empreendendo, estavam montando seus próprios negócios. E o que eu achei interessante nisso é que precisava fazer um resgate de que Santa Catarina é um estado de imigrantes e que tradicionalmente vieram no século XIX vieram empreender. Exatamente. Está o resultado até hoje aqui, né? A gente fez meio que voltou no tempo para mostrar para as pessoas, olha, Santa Catarina não pode ser um estado onde os imigrantes possam ser maltratados, porque aqui tradicionalmente, historicamente, se recebe bem o imigrante, né? E estava aí, até hoje tem esse significado, né? Agora vem um outro público, na verdade, com outros problemas novos do século, mas também estão aqui empreendendo, né? E depois desse prêmio, com essa sensação de receber um prêmio, dá vontade de fazer uma nova reportagem. É exatamente isso. Eu costumo brincar assim com os meus colegas, eles dizem assim que eu tenho a depressão pós-pauta, né? Porque eu me dedico muito, assim, quando eu tenho uma pauta, assim, eu me concentro muito para ela, assim, né, para estudar, buscar dados, leituras, conversar com as pessoas que às vezes nem aparecem na matéria, não tem mas só para dar nada a ver. Um suporte. Mas para entender, para me ajudar a entender um pouco a situação. E aí, claro, né, depois são trabalhos grandes que envolvem, né, outros colegas, fotografia, pessoal do vídeo, pessoal da rádio, enfim. E aí, claro, depois quando a matéria sai, né, então a gente fica aí vendo como o nosso público responde, né. E a premiação é sempre muito legal, assim. Eu lembrei que o Mário Quintana, né, dizia que se eu não me gabar, quem vai me gabar, né? Mário Quintana tinha isso. Então, o primeiro que eu tenho que fazer uma análise, fazer uma crítica, e quando eu acho que eu faço uma boa matéria, assim, acho que eu tenho que ficar contente. E dá uma sensação de dever cumprido também, ainda mais quando ele é premiado, né? Também. Outra reportagem que te marcou? Olha, eu fiz muitas matérias já, assim, né? E eu sempre me pauto, né? Desde sempre eu me pautei por temas relacionados, assim, aos direitos humanos, aos direitos sociais das pessoas, a questão da justiça. Então, assim, eu já fiz muitas matérias, assim. De certa forma, eu acho que cada vez que eu faço uma matéria tem uma marca, assim. Acho que deve estar em algum lugar, assim. No DNA, né? Tá ali alguma coisa, né? Mas tem alguma preferida? Não sei, eu não saberia assim dizer qual. Teve matérias muito assim, muito fortes, assim, muito impactantes, né? Que certamente me fizeram pensar. Por exemplo, quando eu acompanhei durante 2 anos e 6 meses uma família que vivia em condição de extrema miséria no interior de Santa Catarina, né? Que eu me aproximei daquela família, que eu fiquei convivendo com eles mensalmente, assim. Às vezes ficava 3 dias, 4 dias da semana. Eu quando conheci a Iracema,
ela estava muito doente, assim, vinha de um período muito duro da vida dela, porque ela estava grávida do 14º filho, e ela lidava com as vacas, cabia a ela esse trabalho ali na divisão o Dirceu ficava com a parte da agricultura, e ela cuidava do leite, das vacas, tirar o leite e tal. E aí ela tomou um coice não, na verdade foi com chifre. Ela foi passar na frente da vaca, e aí a vaca deu uma chifrada nela, assim. E ela ficou alguns dias sangrando, e ela não contou para eles, assim, ela achou que era uma coisa passageira. Até que um dia ela praticamente se esvaiu em sangue dentro de casa. E ela foi levada para o hospital, um hospital da região, ficou alguns dias hospitalizada, evidentemente que o bebê estava morto, né? E então, assim, a Iracema me contou isso com muita dureza, assim, sabe? Quando ela me falava disso, era um momento de muita dor dela, assim. Então você acaba também criando uma relação, assim, de ouvinte, né? Só pelo fato de ouvir já era alguma coisa, assim, né? Que essas famílias, essas pessoas têm alguém para conversar e para contar, também, né? Que possam falar. E tinham coisas maravilhosas que eu descobri com eles ali, por exemplo, o Dirceu, ele tinha feito parto de todos os 13 filhos. E ele tinha o hábito, ele tinha um costume que ele havia aprendido com a avó dele, que ele dizia que era índia, né? E de enterrar o umbigo dos bebês, a placenta, embaixo, ao lado de uma árvore. E aí eu perguntei para ele assim, Dirceu, por que você faz isso? E ele falou assim, porque eu quero que quando os meus filhos cresçam, deem frutos como as árvores. Olha, tinha esse significado. Você recentemente esteve no Rio de Janeiro conversando com a família da vereadora assassinada, né? E conseguiu ficar com a família e conversar com eles. De onde vem a confiança do público, da família, para dar entrevista para uma jornalista, para uma repórter? São os amigos, esse network, realmente ter conhecimento daquilo que está acontecendo. E como foi esse convívio? Eu para me aproximar da família da vereadora Marielle Franco, era um desafio, porque primeiro que eu não moro no Rio de Janeiro, segundo que a empresa que eu trabalho não é conhecida no Rio de Janeiro, e eu não sou uma jornalista conhecida no Brasil, obviamente, né? Então tinha, assim, essas dificuldades. Mas é aquela história, um bom repórter, um jornalista tem suas fontes. E eu fui me cercando dessas pessoas, né? Eu sabia que, por exemplo, que a Anistia Internacional estava denunciando a não resposta à elucidação do crime. Aí eu pensei, a Anistia Internacional é um bom contato, eu vou lá, entrevisto eles e vou me aproximando. Eu tinha algumas pessoas que atuam em ONGs de direitos humanos, direitos da mulher, que tinham uma certa proximidade com o gabinete da Marielle Franco. Então foi assim. Agora, eu queria te dizer uma coisa assim, que eu acho importante. Quando a gente atua nesse tipo de matéria, que defende essa causa, as causas das pessoas que não têm, muitas vezes, voz, que estão no anonimato, você tem, por um lado, aqueles que te elogiam, né, que estão contigo, que te incentivam, que te ajudam na construção, muitas vezes, das matérias mesmo, né? Por outro lado, você tem quem não concorda com aquela bandeira, no caso, usando, né? E essas pessoas também estão aí na sociedade e também são críticas. Mas isso não faz parte do jornalismo? Sim, isso faz parte. Agora, no caso específico da Marielle Franco, o jornal que eu trabalho, ele dedicou 6 páginas de uma edição dominical para a cobertura que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Recebi 18 e-mails em seguida ali, né, pegando só os primeiros dias. Desses 18, 15 eram impublicáveis. É mesmo? Sim, não havia como publicar. Era todo tipo de xingamento a mim, ao jornal, porque achavam assim coisas desproporcionais. Por exemplo, que a Marielle não era uma vereadora daqui. Sim, ela não era uma vereadora daqui, mas era uma vereadora no exercício do seu mandato, né? Então ela estava... tem uma liturgia ali, essa mulher foi assassinada, foi interrompido esse processo dela, né, do direito dela de exercer o seu mandato, né? Tinha assim, por exemplo, que o jornal havia gasto dinheiro para trazer uma história que não era boa. E não se trata de uma história que não é boa, é um crime, 2 até, né?
E que envolvia milicianos, que envolvia suspeita das polícias, que envolvia uma série de coisas, né? E que a sociedade, o mundo tá querendo esclarecimento a respeito Sim. da morte da Marielle. Então, assim, só porque, assim, as pessoas, a gente recebe prêmio, a gente tem reconhecimento, né? Mas atuar nessa área também, ela é uma área que ela é delicada também. Porque você não é uma unanimidade na defesa daqueles temas. E nessa conversa, nessa entrevista com a família da vereadora, você conseguiu algum conteúdo que ninguém tinha conseguido até então? Olha, eu acho que ter entrado dentro da casa da família da Marielle, ter conversado com a irmã, ter conversado com a mãe, com o pai, com a sobrinhazinha, com o padre, que é amigo da família, eu acho que muitos poucos jornalistas conseguiram até então, assim. E aí que tá, assim, ó, às vezes, né, a gente quer arrancar, o repórter quer arrancar uma informação, porque o jornalismo informa, né? Então a gente quer informar. Mas eu também entendo que o jornalismo é formar, né? Então às vezes você pode sair do lugar sem uma notícia que ninguém tenha dado, né? Mas a tua matéria, muitas vezes, ela vai ajudar a formar muitas coisas acerca daquele fato que você está ali. Inclusive, tocar o coração das pessoas, né? E entre alguns dos e-mails que eu recebi, aqueles publicáveis, tinha isso, que a partir da matéria, a partir da fala da mãe e do pai, a pessoa se identificava e pensava assim, como eu reagiria se eu tivesse uma filha assassinada? Então essa empatia, né? Essa capacidade da pessoa se colocar no lugar daquela é que faz o mundo girar, né? Ô Ângela, você ainda vive a emoção que vivia no início da carreira? Mas acho que mais até, porque eu tenho muito mais consciência hoje, assim, né, do meu papel como repórter, como mulher, como cidadã, né, enfim, acho que hoje eu tenho mais, claro que eu tenho muito mais consciência. Quando eu volto de uma tragédia, por exemplo, né, que eu volto e vou cobrir uma tragédia, eu volto com um olhar, por tudo que eu já vivi, né? Eu volto com um olhar diferenciado, provavelmente, do que eu tinha lá atrás na mesma circunstância. Porque hoje, quando eu vejo uma mãe chorando, porque eu vou entrevistar uma mãe, uma matéria para o Dia das Mães, que teve seu filho decapitado. E ela me conta assim, foi um terror, porque primeiro acharam a parte de baixo, o tronco. A polícia localizou. Só que como não tinha cabeça, Ângela, a gente não tinha como velar. E falou o que nessa hora, né? Obrigada pela entrevista, tá? Obrigada a vocês. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.